Queridos, quantos estão felizes na presença do Senhor? Deus tem uma palavra para os nossos corações, com certeza, aqui nesta noite. E quero vos convidar para uma leitura bíblica que está registrado no livro de Jonas. No capítulo 1. Está um pouco difícil de achar, né? Na minha Bíblia está o número 1315. Fica aí perto de Obadias, Amós, para lhe ajudar. Amém? E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a mim. E Jonas se levantou para fugir diante da face do Senhor, para Tarsis, e descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, diante da face do Senhor. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava para se quebrar. Então temeram os marinheiros, e clamava cada um ao seu Deus, e lançando no mar as fazendas que estavam no navio, para aliviarem o seu peso. Jonas, porém, desceu ao lugar do porão, se deitou e dormia um profundo sono. E o mestre do navio chegou-se a ele e disse-lhe: Que tens, dormente? Levanta-te e invoca o teu Deus. Talvez assim Deus se lembre de nós para que não pereçamos. E dizia cada um ao seu companheiro: Vinde, lancemo-nos sorte, para que saibamos por que causa nos sobreveio este mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: Declara-nos tu, agora, por que razão nos sobreveio este mal? Que ocupação é a tua? E de onde vens? Qual é a tua terra? E de que povo és tu? E ele disse: Eu sou hebreu, temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Então os homens se encheram de grande temor. Eles disseram: Por que fizeste tu isto? Pois sabíamos que homens que fugiam diante do Senhor, e por que ele o tinha declarado? Então eles disseram-lhe: Que te faremos nós, para que o mar se acalme? Porque o mar se elevava e engrossava cada vez mais. E eles lhe disseram: Levantai-me e lançai-me no mar, e o mar se aquietará. Porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Entretanto, os homens remavam, esforçavam-se para alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar se ia embravecendo cada vez mais contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram: Senhor, nós te rogamos, não pereçamos por causa da vida deste homem, e não ponhas sobre nós o sangue inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. E levantaram Jonas e lançaram ao mar, e cessou o mar e a fúria. Temeram, pois, estes homens ao Senhor, com grande temor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor,
e fizeram votos. Amém? Queridos, é algo muito maravilhoso, somente a leitura desta palavra já vem nos dar assim um entendimento, algo já começa a clarear em nossas mentes, este Deus tremendo que nós servimos. Amém? É realmente um Deus que governa o céu, a terra e o mar. Amém? Queridos, este livro de Jonas, desde o início da nossa era cristã, muitos têm feito uma análise a respeito deste livro e achando que isto aqui é uma parábola. E muitos cristãos no primeiro século, quando eu contava essa história, e as pessoas riam, porque entendendo que isso jamais seria possível, entender que isso foi um caso verídico, então os cristãos eram assim, de uma certa forma, tratados com uma certa indiferença, quando eles assim demonstravam em acreditar que isto foi possível na vida de um homem que os irmãos conhecem bem essa história de Jonas. Quando criança, a gente ia para a escola dominical e quantas vezes nós pintamos a baleia, e se tratando desse grande peixe, e fazia sempre uma relação de Jonas e a baleia. A baleia, esse grande peixe, que a Bíblia fala é um grande peixe, não sabemos que é uma baleia, mas assim ficou emplacado em nossas mentes esse episódio, esse fato que conta o livro de Jonas. Porém, queridos, ao analisar com mais profundidade, o livro de Jonas, na verdade, quer demonstrar a grandeza de Deus, o quanto Deus é poderoso, o quanto Deus é soberano, o quanto Deus reina, o quanto Deus trabalha. Ele é Deus. O livro de Jonas quer mostrar para nós que Deus é Deus. Ele tem o seu domínio não somente no meio do seu povo, quando se fala seu povo, nos dias de Jonas, era o povo judeu, um povo que Deus havia separado para um trabalho, e veio trabalhando com este povo desde milênios atrás, ou fez um tratado, levou para uma terra com um projeto de receber o seu filho. Porém, neste livro, nós vamos ver que Deus, em detrimento de um povo não conhecer a Deus, Deus governa. Deus governa. Ah, mas os ninivitas não conheciam a Deus. Não importa. Deus governa. Ah, mas os ninivitas são homens altamente pecadores. Deus quer tratar com isto. Não é porque as pessoas estão fazendo aquilo e não conhecem a Deus que Deus não domina. Queridos, o livro de Jonas vem mostrar para nós que não existe um lugar na terra que Deus não domina. Seja no meio do seu povo, ou seja lá fora, seja onde for, ou Deus trata agora, ou essas pessoas vão ter que tratar depois. Mas que vai tratar, vai. Amém? Então Deus é Deus também dos sírios, que não conheciam a Ele. E Deus agora, através desse livro, vai mostrar que Ele é soberano. E que Ele é Deus, mas também, queridos, também Deus vai mostrar nesse livro o tanto que Ele é misericordioso. Quanto Ele é bondoso, quanto Ele é longânimo. Ele reina, mas Ele tem uma forma de trabalhar
E o livro do profeta Jonas vai nos mostrar muito claro o caráter de Deus. Que a sua misericórdia, a sua bondade, que é para sempre. Amém? Bom, esse livro, irmãos, começa com um chamado. A Bíblia diz assim: e veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia, a malícia aqui no sentido do seu pecado, as suas transgressões, subiu até a minha presença. Jonas, ele era um profeta, ele era um homem conhecido. Jonas, ele já havia profetizado nas terras de Israel. Ele havia já dito, já em oportunidade, que Israel ia se expandir geograficamente, e isso realmente aconteceu no reinado de Jeroboão II. E, então, era um homem que tinha confiança, era um homem que Deus falava com ele. Nós não sabemos exatamente como foi que Deus falou com Jonas a respeito de Nínive, mas ele era um homem separado e exercia a sua função de profeta do Senhor. Então, Jonas, ele recebe uma palavra da parte do Senhor para ir para a cidade de Nínive. Essa cidade era uma cidade que estava ali na Síria, que é a capital da Síria, era uma cidade populosa. A Bíblia fala em 120 mil homens, que não sabia discernir da direita e nem para a esquerda. Significa dizer que essa população não restringia apenas em 120 mil homens, mas mulheres, crianças, enfim, era uma cidade populosa. Embora ser uma cidade populosa, tinha uma população muito grande, ela estava a 800 quilômetros de Israel. Era uma distância significativa para a época. Ficava no norte de Israel. Então, Jonas ia necessitar de imprimir uma viagem distante. Nós não sabíamos como Jonas ia chegar até a este local, se a um lombo de um animal ou se a pé. Mas o fato é que Jonas precisava chegar até esta cidade, porque Deus ia aplicar um juízo na cidade de Nínive. Jonas, ele fez uma análise, irmãos, no sentido de que essa cidade era uma cidade que tinha um exército altamente poderoso, e nesta época a Síria estava em guerra com outros países, e Jonas sabia da crueldade que este povo fazia quando eles pegavam os seus prisioneiros. Eles tinham um ato de crueldade, atrocidade, algo desumano. Quando eles pegavam alguém, eles aplicavam uma barbaridade. É tanto que essa maldade do povo subiu até ao Senhor. E Deus não estava suportando mais ver tanta maldade, tanta crueldade. Então Deus vai aplicar um juízo nessa cidade. Mas antes, ele envia um mensageiro. E o mensageiro que Deus agora vai mandar é o profeta Jonas. Parece-me que é a primeira vez que um profeta vai sair dos termos de Israel para ir para uma outra cidade, um outro país, para levar uma palavra de juízo. O que foi que Jonas pensou? Se eu for nesta cidade e pregar, este povo maldoso, este povo cruel, eles podem se arrepender. E este povo, que agora, embora nós estamos vivendo em paz, mas amanhã eles podem se levantar contra nós. E nós podemos ser uma vítima fácil deste povo. Eu
prefiro que Deus o destrua. E se Deus não está suportando mais a maldade deste povo, eu prefiro que Deus destrua. Então Jonas, ele resolve fazer o seguinte, porque a Bíblia diz assim, que Deus disse, levanta-te e vai à grande cidade. Isso no versículo 2. Se vocês puderem olhar aí, Deus disse, levanta-te e vai para a grande cidade de Nínive. Já no versículo 3, diz assim, e Jonas se levantou. Ele se levantou, mas para fugir. Deus disse, levanta-te e vai para Nínive. Ele se levantou, disse, para Nínive não, eu vou para outro lugar. Eu vou para outro lugar. Agora, se a gente puder entender um pouco mais, nós vamos entender que ele disse, eu vou fugir e vou para outro lugar, porque eu tenho um entendimento que se eu for e aquele povo me ouvir, Deus vai poupar, mas eu quero que esse povo seja destruído. O desejo de Jonas era que Nínive fosse destruída, que Nínive desaparecesse do mapa. Aqui, às vezes eu fico a pensar, Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor. É impressionante, irmãos, porque todo judeu, ele sabe exatamente, ele tem um entendimento que Deus está em todo lugar. Agora, como é que pode um homem, um profeta, ele se levantar para fugir da presença de Deus? Da presença de Deus ninguém foge. Veja o que Davi disse no Salmo 139 e versículo 7. Para onde eu irei do teu espírito? Ou para onde eu fugirei da tua face? Se subir ao céu, lá tu estás. Amém? Olha só, irmãos, o que Davi está dizendo aqui. Se eu fizer no inferno a minha cama, eis que tu ali estás também. Davi faz uma ligação do céu ao inferno. Disse, se eu for no céu, é a tua morada. Mas se eu descer ao inferno, ali também tu estás. Se eu tomar as asas da alva e se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me sustentará. Queridos, não existe um lugar que o homem possa dizer assim, eu vou me enfiar nesse beco, eu vou me enfiar nessa caverna, eu vou me esconder aqui, aqui eu estou sozinho, aqui ninguém me vê, aqui ninguém me assiste, aqui ninguém está vendo. Eu preciso dizer, Deus te vê, Deus te conhece, Deus sabe aonde você está. Davi diz, para onde eu fugirei da tua face? Aqui começa a dizer assim, e Jonas se levantou para fugir diante da face do Senhor. Eu penso que, queridos, quando a pessoa põe no coração um sentimento de rebeldia, um sentimento no que dizer, não vou obedecer ao Senhor, parece que a pessoa fica num outro estado. Ele sabia que Deus estava em todos os lugares, mas disse, eu vou fugir da presença de Deus. Ou seja, quando você começa a dar passos de dizer assim, eu não quero mais obedecer ao Senhor, parece que as verdades começam a desaparecer do seu coração. Esta é uma verdade. É uma verdade. Para onde eu fugirei da tua face? Agora, ele vai explicar, irmãos, um dos motivos. Ele vai explicar no capítulo 4 do seu livro, no versículo 2. Ele vai dizer assim, e orou ao Senhor e disse, Senhor,
Não foi esta minhas palavras ainda estando na minha terra? Porque por isso é que me preveni. Olha, queridos, ele se preveniu fugindo de Deus. Porque o seu sentimento era que Deus destruísse aquele povo. Então ele colocou no seu coração um sentimento de destruição. E eu preciso que esse povo seja destruído. Então ele disse, por isso eu me preveni. Fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus compassivo, misericordioso, longânimo, grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Aqui explica por que ele fugiu. Porque disse, Deus é tudo isto aqui. E se Deus é tudo isto, e se eu for, Deus pode poupar este povo, se eles arrependerem. Queridos, isso também não é muito diferente. Às vezes, sonda nos nossos corações, parece que a gente quer que somente aquele grupo que a gente tem mais perto de nós, que sejam abençoados por Deus, beneficiados por Deus, perdoados por Deus. Aquele lá não. Aquele não merece. Aquele não. Aquele fez muito mal. E se ele fez muito mal, ele não merece o perdão. Nós devemos, queridos, ter muito cuidado, porque para que esse sentimento do profeta Jonas não graça os nossos corações. Porque pode ser por uma pessoa que você está odiando, Deus está amando. Aquela pessoa que você está lançando tropeço, Deus ama. Deus está com intenção de perdoar. Deus está com um projeto grande com esta pessoa e você está tramando um sentimento dizendo, não, eu não quero que Deus abençoe esta pessoa. Queridos, Deus é amor. Ele ama todas as pessoas. O sentimento do João de, não, eu não vou não, Senhor. Eu não vou. Eu não vou. Aquele povo, eles podem, uma hora para outra, se desenvolver lá, um projeto, e vir contra nós. E nós seremos destruídos. E antes que eu seja destruído, que seja eles. E o contrário também. Então, nós devemos que ter muito cuidado com isto. Dizer, não vou não, Deus. Vou nada. Eu vou me levantar, mas para ir para outro lugar. E já que o Senhor está com todo esse projeto, e já está chegando na medida, não será eu o homem que será usado para poupar este povo. Ele levantou para fugir. Então, ele desce para Jope, e ali ele pega a embarcação para Tarsis. Tarsis, queridos, é uma cidade que fica no sul da Espanha, está a centenas de quilômetros de distância, e ele desce a Jope, no porto, e entra dentro do navio e disse assim, escapei. Mas Deus disse, você não vai escapar de mim tão fácil assim, não. As coisas não funcionam assim, não. Não vai pensar que você vai muito longe, não. Porque eu vou atrás de você. Queridos, Deus agora vai perseguir um desobediente. Queridos, eu fico a pensar na grandeza deste Deus. Deus vai perseguir, Deus vai atrás de um profeta desobediente, que vai pegar o caminho oposto. Nínive está lá no norte. Ele pega o caminho oposto para o sul da Espanha. E pela distância se dá a se entender que não é um barquinho, não é como é que chama aqueles pequenos barcos? Uma prancha.
um caiaquinho, não. Uma embarcação que vai sair ali de Jope, próximo ali a Israel, e vai atravessar o mar e vai lá para o sul da Espanha. Vamos entender, no mínimo um barco médio. E sem pensar que entenderem um pouco melhor, essa embarcação estava levando também produtos. Que tinha um comandante que comandava aquele navio. E o profeta se levanta no sentido oposto, dizendo: não irei, vou fugir de Deus e vou para outro lugar. E de lá vou ficar só esperando ver o que vai acontecer com essa cidade. É impressionante, irmãos. O fugitivo vai ficar esperando Deus destruir uma cidade. Só que, queridos, Deus olhou e disse: essa escapada sua não vai ser algo assim simples para você, não. Eu vou no seu encalço. Eu fico a ver, irmãos, a pensar que às vezes nós, como humanos, nós temos uma visão ótica de enxergar as coisas. Mas Deus tem outra. Deus, na sua soberania, Ele tem outra forma de enxergar. Deus estava vendo uma cidade que estava destruindo povos de forma cruel. E Deus agora queria aplicar a misericórdia. E agora Deus chama o seu servo para atender um seu chamado. O seu servo se rebelia, vai indo para o outro lugar. E Deus, na sua grande misericórdia, vai entrar em cena para resgatar este homem para o seu projeto. Este é o livro de Jonas, que vai mostrar a grandeza, a bondade e a misericórdia de Deus. Veja, mas o Senhor mandou ao mar um grande vento. Versículo 4. E fez-se no mar uma forte tempestade, e o navio estava ao ponto de quebrar-se. Quando o navio partiu de Jope para Tarsis, irmãos, o navio não tinha avançado muito, não tinha entrado muito ainda em alto mar. Penso que ele estava ali, porque lá atrás, lá na frente, vai mostrar que eles estavam meio próximo ainda da terra. Eles não tinham ido muito longe. E pelo conhecimento do marinheiro e daqueles que ali estavam no comando daquele navio, a hora, o lugar que eles estavam acostumados a passar, eles começaram a perceber que tinha algo estranho. Porque quem, irmãos, que trabalha no mar, e ainda mais em Jope, que é a área dos fenícios, eles eram habilidosos no sentido de conquista de novas terras. Eles tinham um preparo naval muito grande. Eram pessoas altamente preparadas para viagens em alto mar. Então eles começaram a se assustar, porque aquela hora, aquele momento, se levantou aqui, como a Bíblia nos diz, e começou um grande vento. Não era um vento pequeno. Eles se assustaram, porque o sistema deles verificar a navegação não indicava nada a esse respeito. A meteorologia, embora sendo precária na época, mas era o suficiente para entender que aquilo era algo estranho. Muito estranho. Eles não estavam em alto mar, estavam próximo. E eles não estavam conseguindo colocar o navio dentro de um controle. Eles começaram a perceber que este grande vento era algo estranho. E este grande vento começou a culminar, sabe do quê? Numa tempestade. Começou com um vento forte, depois uma forte tempestade, e eles começaram agora a identificar problemas dentro do navio. O navio estava demonstrando que podia
se quebrar. Então começa, queridos, aí, os marinheiros, a tripulação, a entrar em pânico, porque a coisa estava se avolumando a cada minuto que passava. Eu já disse aos irmãos aqui que já tive uma experiência aí, no meio não muito longe, mas é algo que se assusta, viu, irmãos? Porque você está ali no meio do mar, onde eu estava, você perde o controle da situação e você entra em pânico. E você parece que vai morrer antes da hora. Porque como eu disse aos irmãos aqui, que eu fui fazer uma aventura ali na praia do Guarujá, praia da Enseada. E eu fui a ilha que está à direita, e eu fui tentar fazer uma travessia, e eu fui pego de surpresa, porque eu peguei uma correnteza no meu percurso, e a correnteza estava me levando para o alto mar. E eu não conseguia mais voltar. E eu comecei a sentir gosto de sangue na boca, porque os vasos sanguíneos os pequenos vasos começam a estourar, e a pressão se eleva muito, e você começa a ver que você já está morrendo antes da hora. Posso fazer um link com o que esses homens estavam passando, vendo o navio se quebrar, o vento que não parava, e logo perceberam que tinha algo errado. E o que foi que aconteceu? Jonas, ele entrou dentro do barco, e ele diz que ele desceu para o porão, foi lá embaixo e foi dormir. Veja o versículo 5. Então temeram os marinheiros e clamavam cada um ao seu Deus, e lançaram no mar as cargas que estavam no navio. E para aliviarem do seu peso, Jonas, porém, desceu ao porão do navio, e tendo-se deitado, dormia um profundo sono. É impressionante, porque alguém que desobedece a Deus, e ele podia, pelo menos, irmãos, ter ficado assim preocupado, né? Assim, disse, eu estou aqui numa rota errada, estou no caminho errado, estou num estado de desobediência a Deus, e como que pode, irmãos, ele chegar ali tranquilamente, descer no porão, e o chefe chegou lá e viu que ele estava dormindo num profundo sono, como que se não tivesse acontecendo nada. Impressionante, né? São uns 2 meses atrás, eu estava assim, preocupado com algumas coisas, e eu comecei a perceber que eu não estava conseguindo dormir com aquelas preocupações, e as horas iam passando, e eu ia lá no quarto, Guilherme dormindo. Olhava para a Leonilda, ela dormindo, e eu não dormia. Falei, meu Deus do céu, o problema é eu. Levantava, abre a geladeira, toma água. Vou orar um pouco. Ia orar, voltava, e o dia amanhecendo. E o pior, queridos, que quando você está preocupado com alguma coisa, você perde o sono. Só que você vai dormir quando está clareando o dia. É hora de trabalhar. Agora, o profeta aqui, irmãos, num estado emocional, devia estar preocupado. E se eu estou num estado, eu estou fazendo uma viagem que não estava no script, porque eu estou em estado de desobediência. E eu dormia profundamente. O nível de sensibilidade do profeta estava bem baixo. Mas os marinheiros começaram a perceber que estava alguma coisa errada, e eles começaram agora a reunião deles. Qual é o seu Deus? Qual que é o seu?
Qual que é o seu Deus? Invoca o seu Deus. Eu vou invocar o meu Deus. Aonde estão as pessoas que creem em Deus aqui? Os fenícios criam em tantos deuses. E começaram a realizar as suas invocações. Porque, queridos, quando a coisa aperta, aí não acha ateu, não. Fica difícil você achar um ateu numa situação desta. Cada um começou a invocar o seu Deus. E tanto que invoca, irmãos, tanto que invoca, e disse, tem mais um para invocar o seu Deus. Cadê ele? Está lá embaixo dormindo. Irmão, vamos procurar deuses. E quando encontra, disse, E quando o encontra dormindo. E tendo-o deitado, dormia um profundo sono. Ele está lá. Eles começaram a perceber, irmãos, que havia algo errado. Então eles começam a tentar encontrar. Isso aqui só pode ser algo de um Deus bravo. De um Deus que está furioso. Porque não é possível, nesse local, nesse momento, essa tempestade, esse vento forte, só pode ser um Deus que nós não sabemos. E se for o seu, invoca, peça por ele. Que eu vou pedir pelo meu. E nós vamos começar aqui uma reunião. E o navio, em pânico, as pessoas invocando, mas de repente vai encontrar um homem dormindo. E agora, versículo de número 8. Então lhe disseram, declara-nos, tu agora, por que causa que nos sobreveio este mal? Que ocupação é a tua? De onde vem? Qual é a tua terra? E de que povo és tu? Queridos, Jonas, logo, a Bíblia diz que lançaram sorte. E naquele alvoroço, eles queriam encontrar o motivo e quem era. Jonas foi logo dizendo, olha, se existe um culpado, sou eu. Eles lançaram sorte e a sorte caiu em Jonas. E quando caiu em Jonas, queridos, até nesse lançar sorte, Deus está no controle. Deus está no controle. Imagine só quando puxaram o nomezinho lá de quem era. Abriram o nome Jonas. Quem é Jonas aqui? Sou eu. Ah, é você? De onde você é? E começa agora a investigação. Qual é a sua terra? O que você faz? Qual é a tua ocupação? De que povo você é? De onde que você vem? Jonas logo vai dizer, eu sou o culpado. Estou fugindo de Deus. Você está fugindo de Deus? Queridos, quando Jonas começa a dizer que ele é um fugitivo de Deus, aqueles marinheiros começam a ficar mais apavorados. Isso significa dizer que aqueles homens, embora não conhecessem a Deus verdadeiros, eles eram homens tementes. Tinham temor. Jonas vai dizer, olha, só existe uma forma para vocês se livrar desse problema. É vocês me lançarem ao mar. Se vocês me lançarem ao mar, tudo será resolvido. Veja o versículo de número 11. E disseram-lhe, que faremos nós para que o mar se acalme? Porque o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso. E ele disse, levantai-me, lançai-me ao mar, e o mar vos aquietará, porque eu sei que por minha causa
sobreveio esta grande tempestade. Entretanto, os homens remavam para fazer voltar o navio à terra. Por isso que eu disse aos irmãos que eles entendiam que estava próximo à terra. Mas não podiam, porquanto o mar se ia embravecendo cada vez mais contra eles. Eu vejo aqui, irmãos, Jonas, ele logo diz, sou eu sou o problema. Mas quando o marinheiro começa a olhar para Jonas, e ele diz, sou eu o problema, vocês me lançam no mar, isso vai ser resolvido. Os marinheiros começaram a pensar assim, mas a gente está tão perto, a gente está avistando. Se a gente começar a remar forte, quem sabe a gente consegue chegar em um lugar seguro para que todas as pessoas se salvem. E quando os marinheiros começam a fazer essa manobra para tentar chegar, Deus diz, não, de jeito nenhum. De jeito nenhum vocês não vão chegar em terra firme. Sabe por quê? Porque quem está no controle dessa embarcação sou eu. Oh, aleluia. Os marinheiros estavam tentando fazer uma manobra para ver se conseguia. Deus estava dizendo, não. É aí que vocês vão ter que resolver um problema. Vocês vão ter que lançar esse homem no mar. O problema é ele. Queridos, ninguém consegue dar um passo se Deus não permitir. Não adianta, não consegue. Deus estava querendo fazer um tratado com um homem, e esse homem estava num estado de rebeldia, e os homens estavam tentando fazer de um meio para que as coisas fossem resolvidas. Mas Deus disse assim, não. O que Deus fazia? Fazia o mar ficar mais bravo. As ondas ficavam mais altas. O problema ia se avolumando cada vez mais. Então, eles agora vai lançar o profeta ao mar. Versículo de número 12. E levantaram Jonas e o lançaram ao mar. Queridos, o versículo de número 12, acompanha comigo se você puder. Pegaram aquele homem e lançaram ele ao mar. Imediatamente cessou o mar a sua fúria. Isto, irmãos, ficou patente diante dos olhos dos marinheiros, daquela tripulação, algo tremendo. O homem cai no mar. Imediatamente Deus, como que se fosse apertar um botão. Que controle que Deus tem da natureza, irmãos. É impressionante, uma tempestade localizada para um propósito. Deus não precisa levantar todo o mar Mediterrâneo para provocar uma situação, ou uma tempestade localizada. E quando o homem cai na água, o vento para. O barco se acalma. Os marinheiros se assustam. Disse, meu Deus. Temeram, pois, esses homens ao Senhor, com grande temor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor, e fizeram votos. Queridos, essa tripulação não conhecia Deus. Eles eram politeístas, mas Deus agora vai aplicar a misericórdia a estes homens, no sentido de que um homem em estado de rebeldia, Deus vai provocar uma fúria no mar, e vai fazer com que esses homens conheçam o Deus verdadeiro. Nós não sabemos se foi lá no barco, ou se foi em terra seca, mas eles estavam com grande temor, e conheceram o Deus do céu, o Deus da terra e o Deus do mar. Eles passaram a conhecer o Deus verdadeiro. E Jonas foi para onde? Descendo nas profundezas do mar. Agora Deus vai preparar um grande peixe. Esse grande peixe não foi um mal para Jonas, engolir Jonas. Não, o peixe não estava com fome. Engoliu este homem. Isso foi misericórdia de Deus.
Foi um tratado de Deus para com ele. Um grande peixe abre a boca e engole Jonas. E Jonas vai lá para o seu ventre. E aí já entra o milagre. Porque ninguém consegue sobreviver dentro de um ventre de um peixe. Ninguém consegue. Vai faltar oxigênio. Em poucos minutos, ele está morto. Mas Deus é misericordioso. Vai poupar a vida desse homem. E o livro de Jonas vai nos dizer que Deus é Senhor de todas as coisas. Deus é Senhor de todas as coisas. Ele estava vendo o pecado dos ninivitas e ele estava dizendo assim: eu estou com um plano de perdoar este povo. Deus já havia aplicado a misericórdia dentro do barco, mostrado que ele era Deus dentro do barco. Agora Deus está mostrando para Jonas que ele é misericordioso, o deixa com vida dentro do ventre do peixe. E ele está ali. Agora, queridos, é impressionante que a tempestade, ela vem, sabe em que hora? Na hora certa. A tempestade chegou para Jonas na hora certa. E Deus mandou a tempestade. Isso significa dizer que Deus é Senhor de todas as coisas. Deus diz: tempestade, levanta. A tempestade se levantou. Mar, fica revolto. O mar ficou revolto. Deus disse: grande peixe, vai lá e engole o meu profeta, o meu servo. A baleia foi lá e engoliu. Deus é onisciente. Deus é onipresente e Deus é onipotente. Agora, vamos entender uma coisa aqui, irmãos. O vento obedeceu. O peixe obedeceu. O mar obedeceu. Só o profeta que não. Só o profeta que estava no estado de desobediência. Tudo obedecia a Deus. Mas o profeta, não. Todos nos percebem que existe algo que nós devemos pensar. Como este livro vai nos mostrar que tudo Deus está governando, todos obedecem, uma sincronia perfeita. Mas o profeta está lá dentro de um ventre de um peixe. Dizendo assim: tudo acabou para mim. Tudo acabou. Eu penso que quando Jonas estava assim, dizendo: me lancem ao mar, Jonas tinha chegado à seguinte conclusão: cheguei no fim. Eu sou um homem desobediente e Deus provocou essa tempestade porque eu não quis obedecer. Essa tempestade, esse mar forte, é o meu fim. Não é assim? Às vezes, como aplicação para os nossos dias, às vezes as tempestades se levantam, irmãos, em nossa vida, e nós dizemos assim: essa tempestade que se levantou parece que é o meu fim. Eu não vou conseguir sair dessa tempestade. Às vezes são tempestades que levantam uma marolinha e dizem: nós vamos tirar de letra, mas quando o vento é forte, irmãos, e se torna uma grande tempestade, parece que nós decretamos o nosso fim. E você mesmo vai dizer assim: dessa tempestade eu não me safo. Aqui não tem saída. Essa tempestade que levantou, eu não consigo me livrar dela. Mas eu preciso lhe dizer uma coisa. O livro de Jonas é um livro que é o livro da segunda chance. É o livro da segunda chance. Por que é o livro da segunda chance?
Porque Deus deu a segunda chance para Jonas. Diferentemente do que aconteceu com Moisés, Deus disse: Moisés, você vai falar com a rocha. E o que ele fez? Ele bateu na rocha. E porque ele bateu na rocha, ele não entrou na terra. Então, Deus disse: você não vai entrar, e pronto, e nós não conversamos mais nesse assunto. Mas eu vejo aqui no livro de Jonas, Deus dizendo: Jonas, eu vou atrás de você, eu vou providenciar um grande peixe para te tragar. E quando você chegar lá no fundo do poço, eu vou fazer você se levantar novamente, porque eu vou lhe dar a segunda chance. Queridos, mesmo que quando você está no meio de uma grande tempestade, e você diz: parece que essa tempestade vai me engolir, e de repente você sai da tempestade, você cai dentro do mar. Aí piorou. Disse agora, que quando, irmãos, quando Jonas, porque quando pegaram as mãos dele, os pés com certeza, e um pega, não pega do outro, 1, 2, 3... Jonas, quando viu os homens o pegando, o que ele pensou? Escapei da tempestade, mas daqui não vou me escapar. Tem alguém me esperando lá embaixo. Daqui poucos minutos eu já fui, já desapareci deste mundo. Mas Deus lá no céu está dizendo: não, Jonas, eu vou lhe dar a segunda chance. Eu sou o Deus das oportunidades. Eu vou lhe dar a segunda chance para você se recompor a sua vida. Você chegou lá no fundo do mar. Mas Deus está dizendo assim: ainda não é o teu fim. Mesmo para que alguém que chegou no fundo do mar, Deus traz uma palavra para os nossos corações dizendo: ainda você tem mais uma chance. Que Deus é este, irmãos, que vai atrás de um homem desobediente para lhe dar mais uma chance. É bem possível que o diabo está soprando aos seus ouvidos e está dizendo assim: você não tem mais chance. Mas Deus vem aqui dizer: você tem mais uma chance. Romanos, no capítulo 8, versículo 28, diz assim: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Eu preciso dizer, tempestade também contribui. Ventos fortes também contribuem. Açoites de Deus também contribuem. Não é somente o oba-oba, festa que contribui, não. Queridos, quando você está chegando no fundo do poço, também contribui. Sabe por quê? Porque quando você sair do fundo do poço, quando você passar da tempestade, você vai dizer: contribuiu, aleluia, contribuiu para a formação do meu caráter, contribuiu para o meu crescimento espiritual, contribuiu para me chegar mais perto de Deus. Como foi boa aquela tempestade. Quem sabe Jonas passou a dizer: eu fui para o fundo do poço. Ele vai dizer no capítulo 2: nas profundezas do inferno eu clamei ao Senhor. Aleluia. O que podemos também aqui, irmãos, como aplicação para nós? Pare de fugir de Deus. Pare de fugir de Deus. Mas isso não adianta. Não adianta você levar esta vida fugitiva. Você não vai se desenvolver em nada. Você vai só encarar em tempestade. E daqui a pouco você está na barriga de um peixe.
Pare de fugir, eu não sei aonde você está. Quem sabe você está bolando um plano de descer para Jope. Quem sabe você está comprando a passagem. Ou quem sabe você já está dentro do navio. Eu não sei que ponto você está, mas preciso dizer, pare de fugir de Deus. Não adianta. E se você já tem consciência de que você está errado, faça como Jonas disse, é por minha causa, eu sei porque isso está acontecendo, essa tragédia que está acontecendo na minha casa, na minha família, eu sou o culpado, dá meia volta, um giro de 180 graus, e diz, não, eu sou o culpado, e volta-se para Deus hoje. Deus está no seu encalço de trazer você a patamares mais elevados aqui nesta vida. Esta vida de fugitivo é uma vida vazia e que não vai lhe acrescentar nada aqui nesta vida. Eu sei que foi por minha causa. Há pessoas, irmãos, algumas coisas que Jonas podia ter dito. Mas vocês não conseguem ainda dar um jeito nesse navio? Se vocês fizerem isso aqui, se vocês fizerem aquilo, eu vou ajudar a tirar as cargas. Vamos dar um jeitinho nesse navio aqui. Jonas não. Ele não deu meia volta. E espera um pouquinho uma coisa. Esse problema aqui sou eu. Essa tempestade aqui é por minha causa. Eu sou o ponto errado aqui. Há pessoas que às vezes vai até se desculpar de algumas coisas. Dizer, eu fiz, mas não sou totalmente culpado, não. Já ouviram isso? Eu fiz alguma coisa, mas também não foi só por minha causa. Queridos, assume. Sou eu. O problema aqui sou eu. Me lancem no mar. E tudo vai ser resolvido. Mas essa decisão vai ser uma decisão difícil para mim. Queridos, decisão mais difícil que ser lançada ao mar. Que decisão foi esta? Me lancem no mar. E vocês vão ver que tudo será resolvido. Deus tem compaixão dos contritos de coração, aqueles que se arrependem, aqueles que se humilham serão exaltados. Deus é um Deus compassivo, Deus se importa com você. Eu preciso lhe dizer mais uma coisa, não importa que confusão você entrou. Não importa. Eu entrei numa confusão, um problema, que eu não consigo sair. Querido, se Deus arrancou um homem lá do ventre do peixe, no profundeza de um mar, não vai tirar você? Você já pensou nisto? Você consegue dar glória a Deus? Você consegue exaltar o nome do Senhor? Se Deus for no encalço de um homem que estava em estado de rebeldia, Ele tirou da profundeza do mar, o resgatou com vida. Será que o seu problema é maior que este? De estar lá no ventre de um peixe? É isso que o Espírito Santo está tratando com você aqui e com você que nos acompanha pela internet. Eu não sei aonde você se meteu. Que buraco você entrou. Eu não sei. Mas preciso dizer, o Deus que nós servimos vai te ajudar a sair deste problema. Vamos aplaudir ao Senhor nesta noite. Que Deus seja louvado. Que Deus seja louvado em nossas vidas. Eu não sei quão longe você foi, mas posso dizer que o anzol de Deus é mais longo.
A carretilha de Deus tem linha para te resgatar aonde quer que você esteja. O que Deus quer que você nessa noite diz: não, eu assumo. Eu errei. Eu falhei. Eu preciso voltar. Me dá, Senhor, mais uma chance. E Deus vai lhe dar a segunda chance da sua vida. Ele deu para Jonas. Ele vai dar para você. Que Deus lhe abençoe. Em nome de Jesus. Amém.